Devocional diário, série Segredos para uma Vida Espiritual, em Romanos capítulo 12, 13º episódio. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, sejam bem-vindos ao 13º episódio dessa nova série da Bíblia JFA Offline, sempre à luz das Sagradas Escrituras, uma reflexão, uma meditação curta para o seu dia a dia, um estímulo para a sua prática devocional. Pequenas pílulas. Encorajamos sempre que para maiores e mais profundas, intensas e poderosas bênçãos, você invista ainda mais tempo na sua vida devocional, na sua intimidade com Deus, na sua busca, na sua meditação, na leitura bíblica, na oração, na adoração. Seja um cristão, uma cristã relevante em tempos tão complicados. Nesses dias, temos observado, extraído, pesquisado segredos, dicas práticas, valiosíssimas, verdadeiros tesouros contidos no texto de Romanos 12, nos versos 9 ao 21, falando do amor como a base de todos os dons. Nesse ponto, nessa altura da carta de Paulo à igreja de Roma, onde ele tratava, nesse capítulo 12, 13, sobre a vida de consagração a Deus. E aí ele parte para uma série, um tratado muito simples, muito bem escrito, muito direto, objetivo, assertivo, sempre no imperativo, versando sobre a mutualidade, aquilo que é de um para com o outro, o exercício ali no corpo de Cristo, no dia a dia, no campo dos relacionamentos, dos tratos, dos comportamentos, das reações. Ele vai falando de vários aspectos. Temos dia a dia extraído uma dica, e hoje, nesse 13º episódio desta série, Paulo fala para que a gente se alegre com os que se alegram. O texto diz assim, de Romanos 12, 15: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. No episódio de amanhã, vamos tratar a segunda parte do texto, que é o chorar com os que choram. Hoje, a primeira parte desse versículo 15 do capítulo 12 de Romanos, que é o alegrai-vos com os que se alegram. A primeira pergunta que eu te faço, meu irmão e minha irmã, com todo respeito e buscando a tua reflexão, você é alguém que consegue se alegrar com a alegria do seu irmão, da sua irmã? Com a alegria do seu concorrente? Com a alegria dos seus pais, dos seus irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, genros, noras, sogras, netos, amigos, companheiros de ministérios, pastores, líderes? Com os teus discípulos, com os teus liderados, com os teus funcionários, com os teus vizinhos, de perto e de longe? Você é alguém que se alegra com a vitória, com o êxito, com as aquisições, com os sonhos, com as conquistas do ministério ao lado do seu? Daquela igreja que começou junto com a tua e quem sabe está bem mais à frente? Qual o seu olhar, qual a sua percepção? Vem lá dentro do teu coração uma pontinha de ciúmes, inveja, assim, um desconforto pelo êxito daquele que talvez começou depois de você? Você tem entendido o propósito disso? Ou o teu propósito ou o propósito dele? Quem não discerne o corpo de Cristo, participa dele para sua própria condenação. Imagina se o seu fígado ficasse chateado com o êxito do teu rim, ou o teu pâncreas com a vitória do teu coração, ou os teus músculos, os teus ossos ficassem incomodados, desconfortáveis com a boa circulação sanguínea. Isso não existe, é incoerente, incompatível, não é mesmo? Pois no corpo de Cristo, se cada um de nós representamos um membro, um órgão desse corpo, deveríamos nos comportar assim, como quem realmente discerne que faz parte de um corpo, de modo que o bem-estar do meu coração é vida para mim. O meu cérebro funcionando corretamente é saúde para o meu estômago, intestino, para as minhas entranhas, para minhas veias, para os meus sentidos, para o meu olhar, para o meu falar, para o meu agir. Alegrai-vos com os que se alegram. Certa vez eu escutei uma pessoa falando numa pregação que chorar com os que choram é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Eu não sei se eu posso concordar com isso, mas eu posso meditar nisso. E eu te estimulo também nesse momento a pensar se você é alguém que com facilidade se alegra com aqueles que se alegram, com as vitórias dos teus irmãos e irmãs, com o bem-estar da família do teu vizinho, do teu irmão e da tua irmã da tua igreja. Certa vez eu li um livro, aliás, eu
tomei conhecimento, deixa eu corrigir essa frase, eu não li o livro. Eu tomei conhecimento de uma parte de um livro escrito por um pastor, não um pastor cristão de igreja, um pastor do campo, que cuidava de ovelhas animais, bichinhos. E ele fazia um paralelo do ofício pastor de ovelhas animais para o pastor espiritual, pastor de ovelhas espirituais. E ele escreve um livro para pastores espirituais de igrejas, de rebanhos cristãos, crentes, comparando com a atividade dele no campo, no trato com os animais no dia a dia, numa fazenda, numa criação de caprinos, enfim. E ele dizendo que a ovelha fica confinada, pisa, faz as suas necessidades, come em cima do seu pasto, e quando ela olha o pasto ao lado, que não tem nenhum animal ali utilizando ainda, é evidente que ela vai achar aquele pasto mais novinho do que o seu e menos atrativo, e mais atrativo do que o seu, que está ali todo danificado por ela mesma. Daí vem aquela frase, a origem daquela frase que diz que o pasto, a grama do vizinho sempre é melhor do que o nosso. Muitas vezes nós prejudicamos o nosso ambiente com as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, e quando vemos novos ambientes melhores do que os nossos, que não foram danificados por nós mesmos, pelas nossas mazelas, pelo nosso uso, pelo nosso trato, seja no campo dos relacionamentos ministeriais, igrejas, famílias, enfim, aí vem a dificuldade de se satisfazer com o que se tem. E se projeta as ambições, os ciúmes, as invejas, os sentimentos facciosos, e isso impede disparadamente a produção de alegria com a alegria do próximo. Meu irmão e minha irmã, você é alguém que se alegra com os que se alegram? Paulo dá uma instrução clara, uma dica, revela um segredo magnífico que eu e você não só precisamos saber tomar conhecimento, ter conhecimento teórico, mas aplicá-los às nossas práticas cristãs, à nossa vida, ao nosso jeito de ser, ao nosso comportamento, à nossa atitude. E no caso aqui no versículo 12, no versículo 15 do capítulo 12 de Romanos, nós precisamos nos alegrar com os que se alegram, ter satisfação na vitória dos nossos irmãos e irmãs, tenha eu participado ou não dela, tenha ela colocado esse irmão numa condição melhor que a minha ou não, se ele é eleito, se ela é eleita, se ele conquista, se ele adquire, se ele é promovido, promovida, se ele é alçado a um posto maior, desde conseguido isso de uma forma honesta, correta, cristã, bíblica, sendo muitas vezes reconhecimento de Deus para com a vida daquela pessoa. Então eu tenho que glorificar o Senhor por aquilo que Ele está fazendo no meio do corpo dele, porque a saúde e a vitória desse irmão precisa ser a minha vitória também, assim como as dificuldades dele muitas vezes serão as minhas dificuldades também. Eu oro para que você, meu irmão e minha irmã, nesse 13º episódio dessa série, busque de Deus a capacidade honesta, genuína, verdadeira, sincera de se alegrar com os que se alegram. Deus te abençoe. Até amanhã em mais um episódio dessa série Segredos para uma Vida Espiritual em Romanos capítulo 12.